Oi pessoal, tô de volta. Tô um pouco rouca, peço desculpas. Mas hoje a gente vai falar sobre como a depressão funciona no nosso organismo e sobre sintomas físicos que são associados à depressão. Eu vou começar explicando, de vez em quando eu vou dar uma olhadinha pra baixo, porque eu tô numa filadinha no computador, em 2 artigos que eu separei, que eu achei bem legais para explicar isso, e eu vou colocar o link na descrição do vídeo aqui embaixo, se vocês quiserem dar uma lida bem detalhada e também para referências, né? Pessoal, a depressão, ela é uma doença porque, como eu sempre disse, ela não é só uma tristeza. Aí nós temos os neurotransmissores, certo? Que são as substâncias responsáveis por transmitir algumas coisas dentro do cérebro da gente, certo? E a falha de três desses neurotransmissores é o que causa a depressão. São 3 deles: a serotonina, a noradrenalina e a dopamina. Então, se tiver a falha neles, certo? Eles regulam o humor e a falha deles faz com que eles circulem com menos eficiência entre os neurônios. Então, isso causa depressão. Por isso que você tem que ir pro médico e se tratar. E outro vídeo eu vou falar sobre a atuação dos antidepressivos, como eles atuam nisso. E pronto. Aí tem essa parte que é para explicar exatamente que a depressão é realmente uma doença e que ela é causada por um mau funcionamento do corpo. 60% dos casos de depressão são gerados por isso. Eu não sei explicar se algum... Porque tem pessoas que desenvolvem a depressão através de um fato muito chocante ou de algo do tipo. Eu desenvolvi a depressão, não sei dizer coisas pontuais assim, mas um dos principais pontos que o meu psiquiatra coloca foi o abandono paternal. E ele disse que isso desencadeou. Eu não sei explicar se a tristeza gera a falha nesses neurotransmissores ou se eles já existiam antes. Isso eu não sei. Posso perguntar pro meu psiquiatra se vocês quiserem. Acho até legal eu perguntar para ele para trazer pra gente. E essas falhas, elas atuam em sintomas físicos no nosso corpo. Então, a gente pode sentir a depressão no nosso corpo também. Eu vou falar aqui de 8 sintomas físicos que eu até não sabia. Muita coisa eu não sabia antes, mas eu tô pesquisando. A câmera tá balançando um pouquinho, porque o pau de selfie tá preso entre os meus joelhos. Aí, às vezes, balança quando eu me mexo. Os 8 sintomas que eu vou falar, acho que eu senti os 8 sintomas, mas alguns deles eu não sabia que eram associados à depressão, e lendo os artigos que eu percebi, de tudo, assim, eu falo muita coisa, faço questão de falar. Hoje eu tava conversando com um amigo e eu falei pra ele, eu cheguei no fundo do poço. Eu cheguei no momento em que eu achei que não tinha mais saída e que a única saída era a morte. E eu não vou defender bandeira de nenhuma religião aqui, jamais, mas eu sou cristã. Então, assim, a religião foi um dos pontos que impediu que eu tirasse a minha vida. Acho que todos nós temos uma âncora, não sei qual a âncora de vocês, mas a minha foi essa, a religião. Como eu disse mais uma vez, eu não vou levantar nenhuma bandeira de religião nenhuma aqui. Eu quero discutir tudo livre de ideologias. Eu quero discutir tudo com vocês, livre de qualquer ideia que eu tenha, algum princípio, algo do tipo, sabe? Eu quero trazer tudo pra vocês da maneira mais... Porque eu quero trazer tudo pra vocês de maneira livre de ideologias, sabe? Independentemente do que eu acredito. Então foi uma das minhas âncoras, sabe? E eu cheguei ao fundo do poço. E hoje em dia, eu tô na minha melhor versão.
eu me amei mais, realmente hoje eu posso dizer que eu tô quase curada. Assim, sei que pode ser que eu nunca me livre 100% da depressão, mas com relação a tudo que eu já passei por causa dela, eu não consigo nem descrever com palavras pra vocês o quanto eu melhorei. E reforçando mais uma vez, eu tô aqui pra isso, pra ajudar vocês a melhorarem também e me ajudar, porque quando eu falo, eu compartilho. Isso me ajuda muito, vocês não têm noção do quanto tá aqui, saber que eu posso ajudar pelo menos uma pessoa. Mano, isso me deixa muito satisfeita, sabe? Voltando aos sintomas físicos. Bem, cansaço ou fadiga. Eu sentia muito na época que eu comecei a me mutilar. Antes disso, aí vocês sempre vão me ver falando muito abertamente sobre tudo que eu passei na minha depressão. Eu não vou ter problema nenhum de dizer nada que eu passei. Demorei muito pra aceitar, mas quando eu aceitei também não tenho problema nenhum. Também não vou chegar pra qualquer um na esquina e falar: oi, tudo bom? Você não sabe, eu tenho depressão. Não, mas o canal aqui tá pra isso. E eu não vou ter inibições de falar nada com vocês. Quando eu comecei a me mutilar, eu vivia muito cansada. Na época minha mãe achou até que eu tava com estafa, porque eu tava sempre muito, muito cansada. Então o cansaço e fadiga, ele é realmente normal, porque a falta de produção adequada dos neurotransmissores gera isso, esse cansaço, essa fadiga a mais. Distúrbios do sono. Nessa mesma época, não, minto, não foi nessa mesma época, foi 2 anos, nessa época eu tive um distúrbio do sono, mas não foi tão grave. Mas 2 anos depois, eu passei 21 dias sem dormir direito, só cochilando e sono muito leve, entendeu? Então eu tava bem fragilizada com relação ao meu sono. E é aquilo, né? É algo químico dentro da gente, é algo biológico que tá acontecendo. Então é lógico que vai alterar coisas físicas dentro do seu corpo. Isso é indiscutível. Problemas digestivos. A diminuição da serotonina e da noradrenalina, que, tipo, modulam a dor e o equilíbrio emocional, geram isso, sabe? Aí tem escrito aqui, por isso que o paciente apresenta maior sensibilidade à dor gastrointestinal. Porque, tipo, se você tá com o mau funcionamento desses neurotransmissores, o que é que vai acontecer? Você vai estar mais sensível a sentir dores, sabe? Por isso também que eu já vou adiantar, que no artigo é o 8º ponto, eu acho. E que é a questão de que quem tá com depressão geralmente sente muitas dores no corpo, sabe? Muita coisa somatizada. Você já ouviu falar, acho que vocês já ouviram falar em gastrite emocional. Às vezes é associada à depressão, porque quem tem depressão fica mais suscetível às dores em geral. Eu tive gastrite e labirintite emocional. Até hoje eu ainda tenho a labirintite se eu ficar muito nervosa. Mas eu também tenho ela normal, então se eu comer qualquer besteira assim, eu fico um pouco tonta. Mas se eu ficar muito nervosa, ela ataca na hora. Assim, em questão de 1 ou 2 horas ela já começa a atacar, eu já fico sem norte, bem tonta. Então você fica mais suscetível a dores, realmente, quando você tá com a depressão. Mudança no apetite ou no peso. Eu teve uma época que foi a mudança, tipo, época passando de pré-adolescente para adolescência, meu corpo mudou bastante e muita gente dizia que era por conta da mudança e tudo mais, mas hoje olhando por outros olhos, não foi só a mudança de fase de pré-adolescência para adolescência, etc. Foi realmente também a depressão, eu não comia direito, eu não queria comer, eu tinha uma autoestima muito baixa. Então eu não queria comer, queria emagrecer e tudo mais. Chegou uma época até que eu fiquei um pouco anoréxica, porque eu sempre me achava gorda, eu chorava em frente ao espelho. E eu tenho fotos que eu tô tipo super magra, que eu olho hoje, meu Deus, eu tava muito magra, muito linda. Mas na época eu me achava tipo péssima. Meu Deus, o que é isso? Eu tô muito gorda, eu chorava, eu ficava horas e horas sem comer, comia pouquinho. Então, essas mudanças de apetite, tanto para mais quanto para menos, elas são associadas à depressão também.
Outra coisa, dor de cabeça. Toda vez que eu chorava muito, eu sentia, assim, dor de cabeça. Era uma coisa bem pontual, que eu não podia chorar, que eu sentia dor de cabeça. Era uma dor de cabeça muito forte, que eu não sei explicar. E minha mãe, na época, a minha mãe não compreendia ainda. E ela dizia, é besteira, é só porque você tá sendo contrariada. Mas realmente não era, gente. Era uma dor insuportável na cabeça que eu sentia sempre que eu chorava e que eu me sentia mal, sabe? Tipo, que eu ficava triste. Aí eu sentia uma dor de cabeça muito, muito forte. Outra coisa, tensão na nuca e nos ombros. Em 2016, mais ou menos, eu cheguei a fazer RPG, porque essa parte minha aqui era toda muito tensa, ainda é muito tensa. E o fisioterapeuta da época até chegou pra me dizer que eu era uma das pacientes que a tensão voltava mais rapidamente. Eu não sabia, descobri hoje que a tensão era por conta da depressão em si. E eu fazendo tratamento e tudo mais, a tensão sempre voltava. Então, se você tiver muita tensão aqui, se sentir muita dor no pescoço, tudinho, saiba que é normal de quem tem depressão, sabe? E o último ponto que tem aqui no artigo, mas eu vou falar mais alguma coisa que eu senti. O último ponto aqui é a imunidade baixa. Eu realmente ficava suscetível muito mais facilmente que as outras pessoas a doenças como gripe, às vezes evoluía até para uma bronquite, uma broncopneumonia. Em 2015 eu tive broncopneumonia e à medida que meu quadro de depressão foi melhorando, a minha saúde realmente melhorou. Hoje em dia, se eu pegar uma gripe, eu fico bem doente, porque eu tenho rinite também e tal. Mas eu ficava muito pior, era uma coisa assim, bem bad mesmo. Então, a imunidade também é baixa. Como eu disse, é uma falha meio que química ou biológica no corpo, né? Na maioria das vezes, em 60% dos casos. Então, isso vai alterar todo o seu sistema, sabe? E o último ponto que eu falei, que eu disse que ia dizer, mas não tem no artigo, é porque eu sou diagnosticada com depressão e com transtorno de ansiedade. Então, aqui, muitas vezes eu tô parada, não sinto mais, mas uma época eu sentia a minha pálpebra balançando, assim, sabe? Eu conseguia sentir, mas se você estivesse olhando pra mim, você não via, mas eu sentia a pálpebra balançando. E um dia, conversando com o meu psiquiatra, ele me explicou, do nada, eu nem falei que eu sentia isso, mas ele explicou que isso era um dos sintomas da depressão, sim. Da depressão, não. E eu conversando com o meu psiquiatra, ele me explicou que é um dos sintomas da ansiedade, que é a pálpebra balançar. E eu nunca imaginaria isso. Então é isso, eu espero que eu tenha ajudado vocês. E se lembrem sempre que eu tô aqui pra te ajudar, pra me ajudar, pra nos ajudar. Porque deprê, não. Se você gostou, deixa aqui o seu joinha, se inscreve no canal, manda pro teu amigo, pro teu parente, se tu acha que vai ajudar ele saber disso tudo. E mandem direct, mandem qualquer coisa, tipo, o meu Instagram vai estar sempre aberto. Pra quem não me conhece, tá tipo vindo aqui que alguma amiga me indicou, é @DéboraLiraLima. Vocês podem ir lá, vocês têm o direct aberto pra falar comigo, certo? O direct, olha. O direct é aberto pra falar comigo. No momento que vocês quiserem conversar, tirar dúvidas, perguntar se sentia tal coisa. Então se sintam livres pra vir falar comigo. Um beijo e até o próximo vídeo.